Você acordou hoje cansado. Não cansado de ter feito muito. Cansado de um jeito difícil de explicar. Como se o seu corpo tivesse dormido, mas alguma coisa dentro de você tivesse ficado acordada a noite inteira. Talvez você reconheça essa sensação. O dia começa e você já está no limite. Não aconteceu nada de ruim, não tem nenhum problema concreto na sua frente. Mas você sente uma tensão, uma pressão baixa, constante, como se alguma coisa estivesse prestes a dar errado. Como se você precisasse estar pronto. Para o quê? Você não sabe exatamente. Mas o corpo está pronto. Os ombros levantados, o maxilar fechado, a respiração curta, pensamento girando. Isso tem nome. Isso se chama estado de alerta. E o que eu quero te dizer agora, antes de qualquer coisa, é o seguinte. O seu sistema nervoso não está com defeito. Ele está fazendo exatamente aquilo para o qual foi treinado. O problema não é que ele funciona. O problema é que ele aprendeu que precisa funcionar assim o tempo todo, mesmo quando não há perigo, mesmo quando tudo está bem, mesmo quando você, racionalmente, sabe que está seguro. E essa é a parte mais exaustiva de tudo isso. Você não consegue simplesmente decidir parar. Você já tentou respirar, já tentou pensar positivo, já tentou se distrair. E funcionou um pouco, por um tempo, até que não funcionou mais. Porque o problema não está nos pensamentos, está em algo muito mais antigo do que qualquer pensamento que você já teve. Está no seu sistema nervoso, e é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Existe uma parte do seu sistema nervoso que funciona de forma automática. Você não controla ela. Ela não pede a sua opinião. Ela age antes de você pensar. Essa parte se chama sistema nervoso autônomo. E ela tem duas grandes configurações. A primeira é a configuração de segurança. O modo parasimpático. É quando você está relaxado, quando a sua digestão funciona bem, quando você consegue dormir de verdade, quando você ri de verdade, quando você está presente em uma conversa sem ficar ansioso. A segunda é a configuração de sobrevivência, o modo simpático. É quando seu corpo percebe uma ameaça e aciona tudo o que precisa para te proteger. O coração acelera, os músculos ficam tensos, a adrenalina sobe, a visão estreita, o pensamento se torna mais rápido e mais focado em ameaças. Esse sistema existe para te salvar. Ele é brilhante, na verdade. O problema é quando ele fica preso nessa segunda configuração, quando o corpo não consegue mais voltar para o modo de segurança, porque em algum momento da sua história, ele aprendeu que o perigo está em todo lugar, o tempo todo. E aí você vive num estado constante de preparação para uma guerra que talvez nunca venha. Mas o corpo não sabe disso. O corpo está sempre pronto. Aqui vem uma parte que eu preciso que você ouça com cuidado. O seu sistema nervoso não ficou assim por acaso. Ele ficou assim porque em algum momento, talvez na infância, talvez numa fase muito difícil da sua vida, existia um perigo real, uma instabilidade real, uma dor real. Pode ter sido um ambiente imprevisível, um adulto que você amava e que era também a fonte de medo. Conflitos constantes em casa. A sensação de que você precisava ser bom,
perfeito, invisível, útil para se sentir seguro, para ser amado. O seu sistema nervoso aprendeu: preciso ficar atento. Se eu relaxar, posso me machucar. Se eu baixar a guarda, algo pode acontecer. E essa aprendizagem foi necessária. Foi uma forma de sobrevivência. O seu corpo criou esse padrão para te proteger. E funcionou. Você chegou até aqui. Mas aí o tempo passou. A situação mudou. Talvez você esteja num lugar mais seguro hoje. Talvez as ameaças daquele tempo não existam mais. Mas o sistema nervoso não recebeu esse aviso. Ele ainda está protegendo você de um perigo que ficou no passado. É como se você ainda estivesse em combate numa guerra que já terminou, com um colete balístico ainda no corpo, dormindo de olho aberto, esperando pelo próximo ataque. Não porque você quer. Não porque você é fraco ou exagerado. Mas porque ninguém te ensinou como sinalizar para o seu corpo que a guerra acabou. Eu quero fazer uma distinção aqui que pode mudar a forma como você se vê. Sentir medo é saudável. Sentir medo é humano. O medo aparece, avisa que tem algo importante acontecendo e depois ele vai embora. Viver com medo é diferente. Viver com medo é quando o medo não vai mais embora. Quando ele vira um estado de fundo, uma música tocando baixinho no seu interior o tempo inteiro. Uma música que você já nem ouve mais conscientemente, mas que está lá, moldando cada decisão, cada relação, cada momento seu. Viver com medo é quando você evita falar o que sente, porque tem medo da reação do outro. É quando você não consegue descansar de verdade, porque parece que sempre tem algo urgente a fazer. É quando você se prepara mentalmente para o pior, em situações que a maioria das pessoas nem consideraria perigosa. É quando você interpreta o silêncio de alguém como rejeição, uma mensagem não respondida como abandono, um erro cometido como prova de que você não presta. Você reconhece alguma coisa aqui? Porque isso não é exagero, não é drama, não é frescura. Isso é um sistema nervoso que aprendeu a sobreviver num mundo que era mais ameaçador do que deveria ser e que ainda está tentando te proteger, mesmo quando você não precisa mais. Preciso ser honesto com você sobre o que viver em estado de alerta custa. Custa energia, uma quantidade absurda de energia. O seu corpo, quando está em modo de sobrevivência, usa recursos enormes. O coração trabalha mais, os hormônios do estresse circulam de forma elevada, os músculos ficam em contração crônica. É por isso que você sente aquele cansaço estranho, não o cansaço de quem trabalhou muito, mas o cansaço de quem sobreviveu mais um dia. Custa presença. Quando você está em alerta, uma parte significativa da sua atenção está sendo usada para escanear o ambiente, prever problemas, monitorar os outros. Você nunca está completamente aqui. Você está sempre meio que em algum lugar entre o presente e um futuro que pode dar errado. Custa conexão. Porque quando você está no modo de sobrevivência, o seu sistema nervoso interpreta os outros como possíveis ameaças
não como fontes de segurança. Você pode estar numa conversa com alguém que você ama e uma parte de você ainda está avaliando. Isso é seguro? Vou me machucar? Posso confiar? Custa prazer. A sua capacidade de sentir alegria, leveza, de estar num momento gostoso, sem uma voz dizendo, cuidado, não dura. Isso fica comprometido quando o sistema nervoso está cronicamente ativado. Não estou te dizendo isso para te assustar. Estou te dizendo porque você merece entender o que está acontecendo com você. Porque quando você entende, deixa de ser um mistério. Deixa de ser uma falha sua. Vira algo que tem explicação. E com explicação, também tem caminho. Aqui eu preciso desfazer um mal-entendido que causa muito sofrimento desnecessário. A maioria das pessoas que vivem em estado de alerta acha que o problema está nos pensamentos. Então, tenta mudar os pensamentos. Tenta pensar diferente, tenta convencer a si mesma de que está tudo bem. Só que o estado de alerta não começa nos pensamentos. Ele começa no corpo. E o corpo não muda porque você pensou de forma diferente. Você já tentou se convencer racionalmente de que não tem perigo? E o coração continuou acelerado assim mesmo? Pois é, porque o sistema nervoso não entende argumento. Ele entende experiência. Ele entende o que sente. Ele aprende pela repetição de estados, não pela lógica. Então, o que regula o sistema nervoso de verdade? A primeira coisa é segurança sentida, não segurança pensada. Existe uma diferença enorme entre saber que está seguro e sentir que está seguro. O seu sistema nervoso só muda quando começa a acumular experiências de segurança no corpo. O que gera segurança sentida? Relações onde você pode ser você mesmo sem ser punido. Momentos de presença genuína, não de distração, mas de contato real com o que está acontecendo agora. Aprender a notar o próprio corpo sem julgá-lo. Pequenos momentos de respiração consciente. Não como técnica mágica, mas como sinal para o sistema nervoso de que você está vivo e inteiro agora. A segunda coisa é o movimento intencional. O corpo em estado de alerta está cheio de energia que não teve para onde ir. Energia de lutar ou fugir que ficou represada. Movimento físico, especialmente movimentos que envolvam a descarga dessa tensão, ajuda o sistema a completar ciclos que ficaram incompletos. A terceira coisa, e talvez a mais importante, é compreensão. Entender o que está acontecendo com você. Porque quando você entende, para de lutar contra si mesmo. E o próprio ato de parar de lutar já é uma forma de regulação. Agora, eu quero te fazer uma pergunta e peço que você não responda rápido. Fica com ela por um momento. E se o estado de alerta tivesse alguma função que você ainda não viu? Deixa eu te explicar o que quero dizer. Às vezes, o alerta constante se torna familiar, previsível. E o previsível, mesmo quando é doloroso, é seguro, porque você sabe o que esperar. O que muda, o que descansa, o que se abre. Isso, paradoxalmente, pode assustar mais do que a tensão conhecida. Algumas pessoas, quando começam a relaxar de verdade,
sentem um mal-estar estranho, uma culpa, uma sensação de que não pode ser assim, como se o relaxamento fosse uma ameaça. Isso acontece porque o sistema nervoso aprendeu que o relaxamento é perigoso. Que quando você baixa a guarda, é quando as coisas dão errado. Então, ele interpreta a calma como uma armadilha. Você já teve dificuldade de simplesmente descansar, sem sentir que deveria estar fazendo alguma coisa? Sem uma voz dizendo que você está perdendo tempo, sendo irresponsável, que vai se arrepender? Isso é o alerta disfarçado de responsabilidade, disfarçado de ambição, disfarçado de cuidado. E a segunda pergunta que eu quero te fazer é ainda mais direta. Você acredita que merece sentir segurança? Não. Você sabe que deveria merecer. Não. Você entende racionalmente que merece. Mas no fundo do seu sistema, no lugar onde as coisas são sentidas e não pensadas, você sente que é seguro ser você, estar bem, descansar, existir sem estar em alerta? Porque muitas vezes o estado de alerta é sustentado não pela história passada, mas por uma crença, às vezes inconsciente, de que você não merece paz, que você precisa ganhar o direito ao descanso, que relaxar é um privilégio de quem já fez o suficiente. E você nunca fez o suficiente. Se algo em você reconheceu isso, fica com essa percepção. Ela é um dado importante sobre você mesmo. Não um defeito, um dado. Uma pista sobre o que está sustentando esse estado. Eu não vou te dizer que isso tem uma solução rápida. Você já ouviu promessas assim e elas não chegaram a lugar nenhum. O que eu quero te dizer é diferente. O sistema nervoso muda. Ele é plástico. Ele aprende. Ele aprendeu a estar em alerta. E ele pode aprender a estar em segurança. Não da noite para o dia, lógico. Não com uma técnica, mas com tempo, com experiências repetidas de segurança, com relações que sustentam, com uma escuta mais cuidadosa do próprio corpo. E o primeiro passo que talvez você já esteja dando agora é entender. Nomear o que está acontecendo, parar de tratar o seu corpo como um inimigo que precisa ser dominado e começar a tratá-lo como um ser que aprendeu a sobreviver da melhor forma que sabia. Compaixão, não complacência, compaixão. Compaixão é entender de onde veio esse padrão e não se punir por tê-lo. Compaixão não é desistir de mudar, é mudar a partir de um lugar mais gentil, a partir de um lugar mais verdadeiro. Quando você para de lutar contra o seu próprio sistema nervoso, ele começa a gastar menos energia na batalha interna. E essa energia começa a ficar disponível para outras coisas. Para estar presente, para criar, para amar, para descansar. Antes de terminar, quero te deixar com uma coisa só. Não uma lista, não um exercício. Uma única coisa. Hoje, em algum momento, nota o seu corpo. Apenas nota, sem julgamentos. Os ombros estão tensos? A respiração está curta?
A mandíbula está fechada? Apenas observa. Não precisa consertar, não precisa resolver. O ato de notar já é uma forma de presença. E presença é o começo da segurança. Se essa conversa fez algum sentido para você, se você se reconheceu em alguma parte disso, isso não é coincidência. É porque você está prestando atenção em você mesmo. E isso já é muito. Até o próximo encontro.